Uma idosa entra em uma joalheria de luxo e é tratada com desconfiança. Sem provas, a gerente a acusa de roubo diante de todos, mas um homem entra e revela quem ela realmente é. A mãe do novo dono da rede acabava de ser humilhada, e o país inteiro viu. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã de quinta-feira chegou a São Paulo com aquele céu acinzentado, típico dos dias que anunciam chuva. No bairro dos Jardins, entre prédios, espelhados e vitrines reluzentes, a joalheria Esplendor despontava como um templo do luxo. Suas portas de vidro blindado refletiam a avenida movimentada, onde carros importados deslizavam em meio ao trânsito lento da capital paulista. A fachada ostentava o nome da marca em letras douradas, e as vitrines externas exibiam peças que custavam mais do que muitos brasileiros ganhariam em uma vida inteira. Dentro do estabelecimento, o ar-condicionado mantinha uma temperatura perfeita, e um perfume francês discreto pairava no ambiente como uma nuvem invisível de privilégio. O piso de mármore italiano refletia as luzes estrategicamente posicionadas. As paredes eram revestidas com um papel de parede texturizado em tons neutros, e quadros abstratos caríssimos decoravam os espaços entre as vitrines. Tudo ali fora pensado, calculado e executado para transmitir uma mensagem clara de exclusividade, poder e distinção. A joalheria Esplendor não era apenas um lugar para comprar joias. Era um símbolo de status, um filtro social silencioso que separava quem pertencia de quem apenas passava. Dona Helena desceu do ônibus 2 quadras antes do ponto habitual. Aos 72 anos, conservava uma postura ereta que denunciava décadas de ensino em salas de aula, corrigindo postura de alunos, escrevendo no quadro negro, carregando pilhas de provas para corrigir em casa. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguravam com firmeza uma bolsa de couro sintético que acompanhava seus passos havia mais de 10 anos. Era uma bolsa simples, daquelas encontradas em feiras populares, com o couro já desbotado nas alças e pequenos arranhões na lateral que contavam histórias de uso diário. O vestido floral discreto, comprado em uma lojinha do Brás durante uma tarde de sábado, estava limpo e bem passado. Mas era impossível não notar o desgaste natural do tecido nas costuras e a cor levemente desbotada que denunciava inúmeras lavagens. Os sapatos baixos, confortáveis e práticos completavam a imagem de uma mulher simples, daquelas que a vida ensinou a valorizar o essencial e a desconfiar do supérfluo. Ela caminhou pela calçada observando as vitrines com curiosidade respeitosa. Não era comum frequentar aquela região da cidade. A distância entre seu mundo e aquele bairro não era medida apenas em quilômetros, mas em abismos sociais que poucos ousavam cruzar. Sua rotina se dividia entre o apartamento alugado na Zona Leste, onde morava havia décadas, as visitas às antigas alunas que agora eram juízas, promotoras e advogadas bem-sucedidas, e os encontros semanais na igreja do bairro, onde ainda ajudava no grupo de alfabetização de adultos. Mas naquela manhã, algo a trouxera até ali, algo que ela mesma não revelaria tão cedo, um propósito guardado no fundo do peito como um segredo precioso. Parou em frente à joalheria Esplendor, observou seu reflexo no vidro espelhado da fachada e respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem. Não havia nervosismo em seus olhos castanhos, apenas uma serenidade que vinha de quem já viveu o suficiente para não se deixar abalar por aparências enganosas ou julgamentos precipitados. A porta abriu automaticamente quando ela se aproximou. O sensor identificou sua presença, mas não sua importância. Dona Helena entrou com passos tranquilos, seu olhar percorrendo as vitrines iluminadas, onde colares de diamantes, anéis de esmeraldas e pulseiras de ouro branco descansavam sobre almofadas de veludo. Havia poucos clientes naquele horário. Uma mulher elegante, de óculos escuros, Chanel e bolsa Hermès, examinava um conjunto de brincos, acompanhada por uma vendedora de sorriso impecável. Um homem de terno risca de giz conversava ao celular enquanto aguardava ser atendido. E havia Larissa Monteiro,
comandava aquela filial da Esplendor havia 3 anos. Subira de cargo rapidamente, não exatamente por competência técnica ou habilidade com clientes, mas por saber bajular quem era preciso nos momentos certos e desdenhar quem considerava irrelevante para sua trajetória ascendente. Aos 38 anos, vestia um conjunto de alfaiataria preto que custara 2 salários de uma professora aposentada, e seus cabelos loiros platinados estavam presos em um coque impecável que levara 40 minutos para ser construído pela manhã. Maquiagem perfeita aplicada por mãos profissionais, unhas feitas semanalmente em um salão de luxo na Oscar Freire, perfume importado que custava mais que o aluguel de muitas famílias brasileiras. Larissa era a personificação daquilo que a joalheria queria transmitir ao mundo, pelo menos na superfície polida que ela apresentava. Por dentro, guardava uma coleção de preconceitos herdados de uma criação elitista, preconceitos que raramente eram confrontados naquele ambiente protegido onde trabalhava. Ela havia aprendido desde cedo a julgar as pessoas pela roupa que vestiam, pelo carro que dirigiam, pelo bairro onde moravam, e nunca, em todos aqueles anos, fora seriamente questionada por isso. Quando Dona Helena passou por ela em direção a uma das vitrines do fundo, Larissa a seguiu com o olhar. Não foi um olhar de boas-vindas. Foi um olhar de desconfiança, daqueles que vasculham e julgam antes mesmo de qualquer palavra ser trocada. A gerente cutucou discretamente a vendedora Patrícia, uma moça de 20 e poucos anos que ainda acreditava no atendimento humanizado. Patrícia, entenda uma coisa, murmurou Larissa em tom baixo, mas firme. A gente não pode deixar qualquer pessoa circular aqui dentro sem supervisão. Você já sabe o perfil dos nossos clientes. Se vir alguém deslocado, fique de olho. Mas ela não fez nada, respondeu Patrícia, incomodada. Ainda não fez, retrucou Larissa, ajeitando o colar de pérolas que usava. Mas prevenção é sempre melhor que prejuízo. Fica esperta. Dona Helena, alheia à conversa, parou diante de uma vitrine específica. Ali, sobre um suporte giratório, repousava um colar de safiras cercadas por pequenos diamantes. A peça era delicada, mas imponente. Ela inclinou levemente a cabeça, observando os reflexos da luz sobre as pedras. Não tocou no vidro. Não chamou ninguém. Apenas observou, como quem aprecia uma obra de arte em um museu. «Posso ajudar?» perguntou Patrícia, aproximando-se com gentileza. Dona Helena virou-se e sorriu. «Estou só olhando, querida, obrigada». A vendedora assentiu e se afastou, mas Larissa permaneceu próxima, fingindo organizar papéis no balcão principal, enquanto mantinha a idosa, no campo de visão. Minutos se passaram. Dona Helena continuou observando diferentes peças, sempre com a mesma postura serena. Em nenhum momento demonstrou intenção de tocar em algo ou pedir para ver alguma joia de perto. Apenas olhava. Foi então que o segurança Marcelo, um homem de 40 e poucos anos e porte avantajado, se aproximou de Larissa. Ele trabalhava ali havia 6 meses e já conhecia o padrão de comportamento da gerente. Sabia que ela costumava pedir para ele observar melhor certos clientes. Sempre os mesmos perfis, sempre as mesmas suspeitas infundadas. «Quer que eu fique mais perto?» perguntou. Ele em voz baixa. «Fica de olho», respondeu Larissa, sem tirar os olhos de Dona Helena. «A gente nunca sabe». Marcelo assentiu, mas algo nele hesitou. Ele já presenciara situações constrangedoras ali dentro. Pessoas humilhadas por pura suposição. Clientes legítimos tratados como suspeitos apenas porque não vestiam roupas de grife. E em todas essas vezes ele ficara calado, obedecendo ordens, evitando conflitos. Afinal, precisava do emprego, tinha contas a pagar, uma filha pequena para sustentar. Mas o incômodo sempre permanecia. Dona Helena, após longos minutos de observação, caminhou em direção ao balcão central. Larissa imediatamente endireitou a postura como um predador que identifica o momento de agir. A idosa parou em frente a ela e, com voz tranquila, perguntou se poderia ver o colar de safiras mais de perto. «Aquele colar?» questionou Larissa, com um tom que já carregava desconfiança. «Sim», respondeu Dona Helena calmamente. «Gostaria de vê-lo melhor».
Larissa cruzou os braços. A senhora está interessada em comprar. Não foi uma pergunta. Foi uma acusação disfarçada. Estou interessada em ver, respondeu Dona Helena, sem se alterar. É que esse tipo de peça é muito valiosa, sabe? A gente precisa ter cuidado com quem manuseia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Helena manteve o olhar fixo em Larissa, sem piscar, sem desviar. Não havia raiva em seus olhos. Havia tristeza. Aquela tristeza profunda de quem reconhece um padrão antigo, uma ferida social que nunca cicatriza completamente. Entendo, disse a idosa, sua voz ainda firme. Então vou apenas continuar olhando, se não for incômodo. Larissa não respondeu. Virou-se e voltou para trás do balcão, mas continuou vigiando cada movimento. Outros clientes começaram a perceber a tensão no ar. A mulher elegante dos óculos Chanel lançou um olhar de lado. O homem do terno parou de falar ao telefone por um instante. Até Patrícia, do outro lado da loja, sentiu o clima mudar. Dona Helena voltou a observar as vitrines. Caminhou lentamente, com a dignidade de quem sabe que não deve nada a ninguém. Parou diante de outra peça, um bracelete de ouro rosé com detalhes em pérolas. Inclinou-se levemente para observar melhor, mas manteve as mãos ao lado do corpo. Foi então que Larissa sentiu que era hora de agir. Ela saiu de trás do balcão com passos decididos, atravessou o salão e parou a poucos metros de Dona Helena. Seu rosto estava contraído, as narinas dilatadas. Respirou fundo como quem se prepara para um confronto inevitável, e então, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem, disparou a acusação que mudaria tudo. A senhora vai ter que me acompanhar agora. Dona Helena virou-se lentamente. Como? Eu vi o que a senhora fez. Guardou algo na bolsa. Eu vi. O impacto foi imediato e devastador. Conversas cessaram, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Cabeças se viraram em sincronia, movidas pela curiosidade mórbida que atrai multidões para acidentes. A mulher dos óculos Chanel arregalou os olhos e deu um passo para trás, como se o simples fato de estar próxima pudesse contaminá-la de alguma forma. O homem do terno desligou o celular com um movimento brusco e se posicionou de modo a ter uma visão melhor da cena. Patrícia deixou cair a caneta que segurava, e o som do objeto batendo no chão de mármore ecoou pelo silêncio tenso. Marcelo, o segurança, deu um passo à frente, mas parou no meio do caminho, indeciso entre seguir o protocolo e seguir a consciência. E Dona Helena permaneceu imóvel, estatuesca, com as mãos visíveis uma de cada lado do corpo, os dedos levemente abertos, numa demonstração clara de que nada escondia. Acho que houve um engano, disse ela, com voz ainda controlada, mas havia uma tristeza profunda naquelas palavras, a tristeza de quem já conhecia aquele tipo de humilhação e esperava nunca mais ter que enfrentá-la. Não houve engano nenhum, rebateu Larissa, agora falando ainda mais alto. Eu trabalho aqui há anos. Eu sei reconhecer quando alguém tenta levar algo que não é seu. Mostra a bolsa. Dona Helena respirou fundo. Seus ombros subiram e desceram em um movimento lento, quase compassado. Ela olhou ao redor, viu os celulares sendo discretamente erguidos. Viu os olhares de julgamento, viu a humilhação pública sendo construída tijolo por tijolo. E mesmo assim manteve a calma. Eu não peguei nada, disse ela firme. Então não vai se importar de mostrar a bolsa, insistiu Larissa, dando mais um passo à frente. Não tenho nada a esconder, respondeu Dona Helena, mas gostaria de entender por que estou sendo acusada sem qualquer prova. A prova sou eu, gritou Larissa, perdendo de vez a compostura. Eu vi. E gente como a senhora sempre tenta se aproveitar de lugares como esse. Acham que podem entrar aqui, fingir interesse e sair com algo. Foi escondido. Mas comigo não funciona. O preconceito agora era explícito. Não havia mais disfarce. Não havia mais sutileza. A discriminação jorrava da boca de Larissa como veneno acumulado por anos. Dona Helena fechou os olhos por um instante e, quando os abriu novamente, havia neles uma tristeza ainda mais profunda. Gente como eu, repetiu ela, quase em sussurro. E como sou eu, na sua opinião? Larissa hesitou. Percebeu que talvez tivesse ido longe demais.
mas o orgulho e a arrogância não permitiram que recuasse. Olhe ao redor, senhora, olhe para os nossos clientes e depois olhe para a senhora mesma. Acha que não é óbvio? Um silêncio sepulcral tomou conta da joalheria. Até o som do ar-condicionado parecia ter sido sugado do ambiente. Patrícia levou a mão à boca, horrorizada. Marcelo baixou a cabeça, envergonhado de fazer parte daquilo. E os clientes presentes, testemunhas involuntárias de uma injustiça em pleno século XXI, permaneceram paralisados. Dona Helena abriu lentamente sua bolsa gasta, retirou um lenço, uma carteira pequena, um estojo de óculos, as chaves de casa. Colocou tudo sobre o balcão com movimentos calmos e deliberados. Não havia pressa, não havia desespero, apenas a dignidade inabalável de quem já sobreviveu a tempestades muito piores. Pode revistar, disse ela. Faça o que achar necessário. Larissa pegou a bolsa e revirou cada compartimento. Seus dedos vasculharam bolsos internos, zíperes laterais, forros. Nada, absolutamente nada, além dos pertences pessoais que já estavam sobre o balcão. A expressão de certeza em seu rosto começou a vacilar. Mas, ao invés de pedir desculpas, ao invés de reconhecer o erro, ela insistiu. Talvez tenha escondido em outro lugar. Marcelo, chame a polícia. O segurança hesitou. Larissa, acho que... Chame agora, ordenou ela, recuperando a autoridade na voz. Marcelo retirou o rádio do cinto e fez a chamada. Enquanto isso, do lado de fora da joalheria, uma das clientes que presenciava a cena já havia postado um vídeo nas redes sociais. O título era direto demais para ser ignorado. A humilhação estava sendo transmitida em tempo real para milhares de pessoas. Compartilhamentos se multiplicavam. Comentários indignados cresciam a cada segundo, mas dentro da esplendor, ninguém ainda sabia da bomba que estava prestes a explodir. Dona Helena permaneceu em pé, serena, com as mãos agora cruzadas à frente do corpo. Olhou para Larissa com uma expressão que mesclava tristeza e compaixão. Depois, olhou para Marcelo, que evitava seu olhar. E finalmente varreu os olhos pelo salão, encontrando os rostos dos que assistiam, calados, à injustiça. Está tudo bem, disse ela, em voz baixa. Podem chamar quem precisarem. A verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Aquelas palavras ditas com tamanha convicção deveriam ter servido de alerta. Mas Larissa, cega pela arrogância e pelo preconceito, não conseguiu enxergar. Apenas cruzou os braços, satisfeita consigo mesma, esperando a chegada da polícia como quem espera uma vitória garantida. E enquanto os minutos passavam, uma transformação silenciosa começava a acontecer. Lá fora, nas redes sociais, a imagem da joalheria, esplendor desmoronava. Dentro, uma idosa de aparência simples permanecia de pé, sozinha contra todos, protegida apenas pela força invisível da dignidade, e em algum lugar da cidade, um homem assistia a tudo por uma tela, com os punhos cerrados e o coração partido. A tempestade estava apenas começando. Os minutos que se seguiram pareciam arrastar-se como horas. Dona Helena permanecia de pé, serena, enquanto Larissa caminhava de um lado para o outro com o celular na mão, fingindo verificar mensagens, mas, na verdade, apenas tentando disfarçar o nervosismo crescente que começava a rachar sua fachada de autoridade. A verdade é que algo naquela situação não estava saindo como planejado. A idosa não se desesperava, não implorava, não chorava, apenas esperava, e aquela calma desconcertante começava a incomodar. Patrícia, a vendedora jovem, se aproximou discretamente de Marcelo. Você acha mesmo que ela pegou alguma coisa? Sussurrou olhando de soslaio para Dona Helena. O segurança balançou a cabeça levemente. Não vi nada, Patrícia. Estava de olho o tempo todo. Ela nem tocou nas vitrines. Então por que a Larissa está fazendo isso? Marcelo suspirou fundo, o peso da cumplicidade silenciosa esmagando seu peito. Você conhece a Larissa. Ela sempre faz isso, com quem não se encaixa no padrão dela. Mas isso é errado, Marcelo, muito errado. Eu sei. Mas quem vai confrontar a gerente? Você. Eu. A gente precisa do emprego, Patrícia.
A moça mordeu o lábio inferior, sentindo a impotência queimar na garganta como bile. Ela sabia que Marcelo tinha razão. Já havia presenciado outras situações semelhantes. Pessoas humilhadas, constrangidas, expulsas da loja sem motivo real, além de não vestirem a roupa certa ou não dirigirem o carro certo. E em todas essas vezes, ela também ficara calada protegendo o salário que mal cobria suas despesas. Mas dessa vez, algo era diferente. Talvez fosse a dignidade silenciosa da idosa. Talvez fosse a crueldade explícita de Larissa. Ou talvez fosse apenas o acúmulo de injustiças que, quando atinge um certo ponto, não pode mais ser ignorado. Do lado de fora da joalheria, a movimentação nas redes sociais já havia se transformado em um tornado digital. O vídeo postado pela cliente de óculos escuros, que filmara os primeiros momentos da acusação, já ultrapassava 50.000 visualizações em menos de 15 minutos. Compartilhamentos se multiplicavam exponencialmente. Perfis de influenciadores digitais começavam a repostar com comentários indignados. Hashtags como Esplendor Preconceito e Justiça para Dona Maria começavam a subir nos trending topics brasileiros. Comentários se acumulavam aos milhares. Isso é inadmissível. Que vergonha dessa joalheria. Minha avó passou por isso uma vez. Até hoje ela não esqueceu a humilhação. Preconceito nojento. Espero que essa gerente perca o emprego. Alguém sabe quem é a velhinha. Vamos ajudar ela. O Brasil precisa acabar com esse tipo de discriminação. Nos escritórios corporativos da Esplendor, na Avenida Paulista, os telefones começavam a tocar sem parar. Assessores de imprensa corriam de sala em sala, tentando entender o que acontecia. A diretora de comunicação, Valéria Fonseca, abriu o notebook e sentiu o estômago revirar ao ver os números. 500 mil de visualizações. 1 milhão. 1,5 milhão. A velocidade era assustadora. Alguém me explica agora o que está acontecendo na filial dos Jardins, gritou ela para sua equipe. Uma estagiária com o rosto pálido estendeu o celular mostrando o vídeo. A senhora Valéria precisa ver isso. Valéria assistiu aos primeiros 30 segundos e fechou os olhos, respirando fundo. 22 anos de carreira. Dezenas de crises gerenciadas, escândalos contornados, processos evitados, imagens restauradas. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma bomba social em plena explosão, e ela sabia que os estilhaços já estavam voando em todas as direções. Liga para a filial, agora. E me passa o celular da gerente. Como é o nome dela? Larissa Monteiro. Valéria digitou o nome no computador e acessou o arquivo funcional. 3 anos de casa. Nenhuma reclamação formal. Bom desempenho em vendas. Mas havia anotações discretas sobre tratamento diferenciado a clientes. Nada oficialmente documentado. Tudo nas entrelinhas. Enquanto isso, de volta à joalheria, a viatura da polícia estacionou em frente à entrada. 2 policiais militares desceram. Um homem de aproximadamente 40 anos chamado Carlos e uma mulher mais jovem, de nome Fernanda. Haviam recebido chamado de flagrante de furto. Rotina. Mais um entre dezenas de ocorrências diárias. Boa tarde, cumprimentou o policial Carlos ao entrar na joalheria. Recebemos uma chamada sobre um furto. Larissa se adiantou imediatamente, assumindo o controle da narrativa, antes que qualquer outra versão pudesse ser apresentada. Oficial, agradeço por terem vindo tão rápido. Essa senhora, ela apontou para Dona Helena com um gesto teatral, foi flagrada furtando uma joia de alto valor desta loja. Eu vi claramente quando ela guardou algo na bolsa. A policial Fernanda olhou para Dona Helena, que permanecia em silêncio, e algo em sua expressão a fez hesitar. Havia trabalhado tempo suficiente nas ruas de São Paulo para desenvolver um instinto sobre as pessoas. E aquela idosa não tinha o comportamento de alguém que acabara de cometer um crime. A senhora, chamou Fernanda com voz profissional, mas respeitosa, poderia nos dizer o que aconteceu. Dona Helena respirou fundo antes de falar. Sua voz saiu firme, sem tremores, carregando décadas de experiência em se fazer ouvir em salas de aula barulhentas. Entrei nesta joalheria como uma cliente comum. Observei algumas peças nas vitrines. Não toquei em nada.
Não peguei nada. E fui acusada publicamente, sem qualquer evidência, de ter furtado uma joia que nem sequer sei qual seria. Ela está mentindo, interrompeu Larissa com veemência. Eu vi. Tenho certeza absoluta. O policial Carlos cruzou os braços. Então vamos esclarecer isso de forma simples. A senhora, dirigiu-se a dona Helena, se importaria de nos mostrar o conteúdo de sua bolsa. Não me importo, respondeu ela, pegando a bolsa que ainda estava sobre o balcão. Já fiz isso uma vez para a gerente, mas farei novamente para os senhores. Com movimentos calmos e deliberados, dona Helena abriu a bolsa e começou a retirar seus pertences. Um lenço de tecido florido, gasto nas pontas. Uma carteira de couro sintético marrom com o fecho meio solto, um estojo de óculos azul marinho, as chaves de casa presas em um chaveiro simples com um anjinho de plástico, uma embalagem de balas de hortelã, um pequeno caderninho de anotações com capa floral. E, por último, um estojo de veludo vermelho, levemente empoeirado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Larissa arregalou os olhos, uma mistura de surpresa e validação passando por seu rosto. Os policiais se entreolharam. Patrícia levou a mão à boca. Marcelo fechou os olhos, antecipando o desfecho que parecia inevitável. E dona Helena serena colocou o estojo sobre o balcão de mármore. É isso aí, gritou Larissa, triunfante. Eu disse que ela tinha pego. Está vendo? Eu tinha razão. A policial Fernanda pegou o estojo com cuidado, abriu a tampa e revelou o conteúdo. Dentro, repousava um colar delicado com pedras que brilhavam sob a luz artificial da joalheria. Não era uma peça moderna, tinha um ar vintage, de algo que pertencia a outra época. As pedras, embora bonitas, não eram diamantes. Pareciam ser cristais ou talvez citrinos. O ouro era discreto, trabalhado com uma técnica artesanal que não se via mais nas joias contemporâneas. Esse colar é desta loja? Perguntou Carlos. Larissa se aproximou para examinar melhor, franzindo a testa. Nunca vi essa peça antes, mas ela tentou esconder. Isso por si só já é prova de má intenção. Fernanda se virou para dona Helena. Este colar pertence à senhora. Pertence, respondeu a idosa com a mesma calma. Era da minha mãe. Ela me deixou quando partiu há 15 anos. É uma das poucas coisas de valor que tenho. Estava na bolsa porque vim direto de uma consulta médica na região e não quis deixar em casa. Por que não mencionou isso antes? Questionou Larissa, tentando manter a acusação de pé. Dona Helena a encarou com olhos que misturavam tristeza e uma paciência quase sobrenatural. Porque a senhora me acusou de furto, sem me dar qualquer chance de explicar. Gritou, humilhou, julgou. E em nenhum momento perguntou se havia outra explicação. O policial Carlos pegou o estojo e examinou com mais atenção. Girou o colar sob a luz, observou os detalhes do fecho, analisou o estado de conservação. Essa peça não é daqui, disse ele finalmente olhando para Larissa. É claramente antiga, e o estilo não combina com nada que vi nas vitrines. Larissa sentiu o chão começar a se mover sob seus pés. Mas ela estava agindo de forma suspeita. Gente como ela sempre. Gente como eu, interrompeu dona Helena, e pela primeira vez sua voz subiu levemente de tom, carregando décadas de dor acumulada. A senhora já usou essa expressão antes, gente como eu. E exatamente o que isso significa, gerente. O silêncio que tomou conta da joalheria era opressivo. Larissa abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sua mente buscava desesperadamente uma justificativa, uma saída, algo que pudesse reverter aquela situação que escorregava cada vez mais de seu controle. Mas não encontrava nada, porque no fundo ela sabia exatamente o que havia feito, e sabia que não havia desculpa possível. A policial Fernanda guardou seu bloco de anotações. Não há flagrante de crime aqui. A senhora dirigiu-se a dona Helena está livre para ir. E lamento muito pelo constrangimento. Dona Helena assentiu em silêncio, guardando seus pertences de volta na bolsa com a mesma calma com que os retirara. Seus movimentos eram lentos, quase ritualísticos, cada objeto voltando ao seu lugar. O lenço, a carteira, o estojo de óculos, as chaves, o caderninho.
E por último, o estojo de veludo vermelho com o colar de sua mãe, aquela joia que carregava memórias de tempos mais simples, de abraços que nunca mais voltariam, de uma mulher que lhe ensinara a manter a dignidade mesmo quando o mundo insistia em tirar isso dela. Eu gostaria de registrar uma queixa, disse Larissa de repente, tentando um último movimento desesperado. Essa situação toda causou transtorno à loja. Clientes assustados. Movimento interrompido. Carlos a olhou com uma expressão que misturava descrença e desaprovação. A senhora está ciente de que acusar alguém falsamente de crime é Sim, um crime, calúnia, difamação. E dependendo das circunstâncias pode configurar dano moral. Larissa empalideceu. Eu não. Quer dizer, eu só estava protegendo o patrimônio da empresa. Fernanda balançou a cabeça, genuinamente decepcionada. A senhora humilhou uma pessoa idosa publicamente sem qualquer prova, baseada unicamente em preconceito. Se alguém deveria registrar queixa aqui, seria a vítima, não a acusadora. Dona Helena ajeitou a bolsa no ombro e olhou ao redor. Os clientes que haviam presenciado tudo ainda estavam ali, paralisados, testemunhas silenciosas de uma injustiça que se tornara pública demais para ser ignorada. Alguns já haviam baixado os celulares, constrangidos pela própria cumplicidade passiva. Outros ainda filmavam, documentando cada segundo daquela reviravolta. Não vou processar, disse Dona Helena, olhando diretamente para Larissa. Não porque a senhora não mereça consequências, mas porque acredito que a humilhação pública que acabou de passar é lição suficiente. Espero que aprenda algo com isso. Espero que, da próxima vez que olhar para uma pessoa e julgá-la pela aparência, lembre-se deste dia. E escolha diferente. Com essas palavras, Dona Helena caminhou em direção à porta. Seus passos ecoavam pelo silêncio da joalheria, medidos e dignos. Marcelo, o segurança, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, deu um passo à frente e abriu a porta para ela. Seus olhos se encontraram por um breve instante, e naquele momento passou uma comunicação silenciosa. Ele sabia que havia falhado. Sabia que sua omissão o tornara cúmplice. E sabia que precisava viver com isso. Sinto muito, sussurrou ele enquanto ela passava. Dona Helena parou, virou-se levemente e colocou a mão no braço dele. Um toque gentil, quase maternal. Você ainda tem tempo de escolher diferente, disse ela baixinho. Nunca é tarde para fazer o que é certo. E então ela saiu atravessando a porta de vidro e emergindo na tarde cinzenta de São Paulo. A chuva que o céu prometera desde a manhã finalmente começava a cair, fina e persistente. Dona Helena abriu uma sombrinha preta simples e seguiu pela calçada, desaparecendo em meio aos pedestres apressados que buscavam o abrigo da garoa. Dentro da joalheria, Larissa permanecia parada, as mãos tremendo levemente, o rosto ainda pálido. Os policiais se retiraram após registrar algumas anotações. Os clientes, sem saber bem o que fazer, também começaram a sair discretamente. Patrícia olhou para a gerente com uma mistura de pena e desprezo, e então voltou ao seu posto, sem dizer uma palavra. E Marcelo retornou à sua posição junto à entrada, mas algo nele havia mudado. Uma decisão começava a se formar em sua mente. Do lado de fora daquelas paredes de vidro e mármore, a tempestade digital continuava crescendo. O vídeo agora tinha milhões de visualizações. Grupos de proteção aos direitos dos idosos já haviam identificado a joalheria e começado campanhas de boicote. Jornalistas procuravam informações sobre a idosa. E em algum lugar da cidade, em um escritório com vista panorâmica para a Avenida Paulista, um homem jovem, de olhos escuros e expressão séria, desligava o computador, onde assistira a tudo através das câmeras de segurança remotas. Rafael Almeida tinha 36 anos, cabelos negros ligeiramente grisalhos nas têmporas e uma postura que misturava determinação com algo que parecia dor contida. Ele era o novo proprietário majoritário da Rede Esplendor, cargo assumido apenas 3 semanas antes, após uma aquisição estratégica que surpreendeu o mercado de luxo brasileiro. Filho de uma professora aposentada e de um pai que partira cedo demais, Rafael construíra um império do zero, trabalhando em escritórios de contabilidade durante o dia e estudando direito à noite,
transformando cada centavo economizado em investimento, cada oportunidade em crescimento. E agora, assistindo às imagens da câmera de segurança, onde sua mãe, Dona Helena, era humilhada publicamente na joalheria que ele acabara de adquirir, Rafael sentia uma mistura de raiva, tristeza e determinação queimar em seu peito. Havia pedido a ela que fizesse aquele teste. Queria saber como seus funcionários tratavam pessoas comuns. Queria entender a cultura real da empresa que acabara de comprar. Mas jamais imaginara que o resultado seria tão brutal, tão explícito, tão doloroso de assistir. Ele pegou o telefone e discou um número. A ligação foi atendida no segundo toque. Convoque reunião de emergência com toda a diretoria. Agora. E quero a gerente da filial dos Jardins no meu escritório em 1 hora. Não aceito desculpas. Do outro lado da linha, a secretária respondeu com voz tensa. Sim, senhor Almeida. Mas o senhor está ciente de que... Estou ciente de tudo, interrompeu Rafael. E é exatamente por isso que preciso agir. Minha mãe acabou de ser humilhada em uma empresa que leva meu nome. E isso não vai ficar assim. Ele desligou o telefone e olhou pela janela. A chuva agora caía forte sobre São Paulo, lavando as ruas, mas incapaz de lavar a mancha que acabara de ser exposta. Rafael sabia que o que viria a seguir mudaria tudo, não apenas para a empresa, mas para todos os envolvidos naquela história, e principalmente para a sociedade que precisava desesperadamente aprender uma lição sobre respeito, dignidade e humanidade. A tempestade estava longe de terminar. Na verdade, ela estava apenas começando. A sala de reuniões no 22º andar do edifício comercial na Paulista tinha uma vista panorâmica de São Paulo. Janelas do chão ao teto revelavam a cidade que pulsava lá embaixo, indiferente aos dramas que se desenrolavam naquele espaço de poder. A mesa de vidro comportava 12 cadeiras de couro preto, e sobre ela descansavam garrafas de água mineral e blocos de anotações que ninguém tocaria. As luzes de LED embutidas no teto criavam uma atmosfera asséptica, quase cirúrgica. Era ali que decisões importantes eram tomadas, contratos assinados, destinos definidos. Rafael Almeida entrou na sala com passos firmes, mas seu rosto carregava uma expressão que mesclava controle e fúria contida. Vestia um terno azul marinho impecável, mas havia dispensado a gravata. Seus olhos escuros percorreram os presentes. Valéria Fonseca, a diretora de comunicação, já estava sentada com o notebook aberto, o rosto marcado pela tensão de quem passara as últimas 2 horas tentando conter um incêndio com um copo de água. Ao lado dela, Gustavo Medeiros, o diretor jurídico, um homem de óculos de grau e expressão permanentemente preocupada. Do outro lado da mesa, a diretora de recursos humanos, Andréia Campos, folheava nervosamente alguns documentos impressos, e no canto mais distante, visivelmente deslocada naquele ambiente corporativo, estava Larissa Monteiro. Seu coque impecável da manhã agora mostrava fios soltos. A maquiagem estava ligeiramente borrada ao redor dos olhos, traindo lágrimas que tentara esconder no banheiro antes de subir. As mãos tremiam levemente sobre o colo, e ela evitava olhar diretamente para qualquer pessoa na sala. Rafael não se sentou imediatamente. Permaneceu de pé, as mãos apoiadas no encosto da cadeira à cabeceira da mesa, e deixou o silêncio se estender por longos segundos. Era uma técnica que aprendera em negociações difíceis. O silêncio incomodava mais que palavras. Obrigava as pessoas a confrontarem seus próprios pensamentos, suas próprias culpas. Alguém pode me explicar, começou ele finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que não precisava de volume, como uma empresa que acabei de adquirir por 120 milhões de reais, está, neste exato momento, se transformando no símbolo nacional de preconceito e discriminação. Valéria limpou a garganta. Senhor Almeida, a situação escalou muito rapidamente. O vídeo viralizou em menos de 1 hora. Já ultrapassamos 5 milhões de visualizações. Temos hashtags de boicote em primeiro lugar nos Trending Topics. Grupos de defesa dos direitos humanos já emitiram notas de repúdio. E a imprensa está nos procurando sem parar. Eu sei de tudo isso, Valéria. Eu assisti.
Do começo ao fim, pelas câmeras de segurança da loja, vi cada segundo daquela humilhação pública. Então não preciso de relatórios, preciso de soluções. Gustavo, o diretor jurídico, ajeitou os óculos. Do ponto de vista legal, senhor, podemos argumentar que foi um erro isolado de julgamento de uma funcionária. Podemos nos distanciar da atitude individual e reforçar que isso não representa os valores da empresa. Rafael o olhou com uma expressão que beirava o desprezo. Um erro isolado. É assim que vamos chamar. E quando descobrirem que não foi isolado, que há um padrão, que essa cultura existe nesta empresa há anos. O silêncio que se seguiu foi pesado. Andréia, a diretora de RH, mexeu desconfortavelmente na cadeira. Com todo respeito, Sr. Almeida, nunca tivemos reclamações formais sobre discriminação. Nunca tiveram reclamações formais, repetiu Rafael, sua voz carregada de ironia amarga. Ou nunca criaram um ambiente onde as pessoas se sentissem seguras para reclamar. Qual das duas opções você acha mais provável, Andréia? A mulher baixou os olhos sem resposta. Rafael finalmente se sentou, mas sua postura permanecia tensa, ereta. Ele abriu uma pasta que trouxera e espalhou algumas folhas sobre a mesa. Eram prints de comentários das redes sociais, matérias de sites de notícias, capturas de tela de grupos de WhatsApp discutindo o caso. Vocês viram isso? Perguntou ele, apontando para os documentos. Não são apenas pessoas indignadas com o que aconteceu hoje. São ex-funcionários contando histórias semelhantes. São clientes relatando situações parecidas que presenciaram. São relatos de anos de uma cultura podre que ninguém quis enxergar. Larissa, que até então permanecera em silêncio, finalmente ousou falar. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. Senhor Almeida, eu não sabia. Quer dizer, eu achei que estava protegendo o patrimônio da empresa. Foi um mal-entendido. Rafael virou-se para ela com uma velocidade que a fez encolher na cadeira. Um mal-entendido. A senhora acusou uma mulher de 72 anos publicamente de furto. Sem prova, sem verificação, baseada unicamente em como ela estava vestida. E chama isso de mal-entendido. Eu vi algo suspeito. É meu trabalho ficar atenta. Larissa, disse Rafael, e havia algo em sua voz agora que soava dolorosamente pessoal. Aquela mulher que você humilhou hoje é minha mãe. O impacto foi como uma explosão silenciosa. Valéria deixou cair a caneta que segurava. Gustavo arregalou os olhos. Andréia levou a mão à boca. E Larissa ficou completamente pálida, o sangue drenando de seu rosto como se alguém tivesse aberto uma torneira. Sua mãe, conseguiu balbuciar. Minha mãe, confirmou Rafael, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente, revelando a dor sob o controle. Dona Helena, professora aposentada, a mulher que trabalhou 40 anos em escolas públicas da periferia, que educou centenas de jovens que hoje são juízes, promotores, advogados, médicos, a mulher que criou um filho sozinha depois que meu pai faleceu, que vendeu brigadeiro de porta em porta para pagar meus livros de faculdade, que nunca, em toda sua vida, pegou nada que não fosse seu. Essa é a mulher que você acusou de ladra. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Larissa. Eu não sabia. Como eu poderia saber? E esse é exatamente o problema, respondeu Rafael, sua voz recuperando a firmeza. Você não sabia. Não perguntou. Não verificou. Simplesmente olhou para uma pessoa idosa com roupas simples e decidiu que ela não merecia estar ali. Decidiu que ela era suspeita. Decidiu que ela era culpada. Tudo isso antes de qualquer palavra ser trocada. Rafael se levantou novamente e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Quando eu assumi esta empresa, disse ele de costas para todos, fiz um pedido à minha mãe. Pedi que ela visitasse algumas de nossas lojas sem se identificar. Queria saber como tratávamos as pessoas comuns, os clientes que não chegam em carros importados, que não vestem roupas de grife. Queria entender a cultura real desta empresa, não a que está escrita nos manuais corporativos. Ele se virou para encarar a sala novamente. E agora eu sei.
Agora eu vi com meus próprios olhos o tipo de tratamento que oferecemos. E é inaceitável. Valéria tentou intervir. Senhor Almeida, entendo sua indignação, mas precisamos pensar estrategicamente. Se assumirmos publicamente que foi sua mãe, a situação pode ficar ainda mais complexa. Mais complexa, questionou Rafael. Valéria, a situação não pode ficar mais complexa. Ela já é um desastre completo. A diferença é que agora vamos lidar com isso com transparência e honestidade. Chega de esconder, chega de minimizar, chega de proteger uma cultura que está podre. E o que o senhor propõe? Perguntou Gustavo cautelosamente. Rafael voltou à cabeceira da mesa e se sentou, mas desta vez sua postura era diferente. Havia determinação ali, mas também uma vulnerabilidade rara em ambientes corporativos. Proponho o seguinte: Larissa está demitida por justa causa, efetiva imediatamente. Não aceito recursos, não aceito negociações. Larissa soluçou alto, mas Rafael continuou sem pausa. Vamos emitir um comunicado oficial assumindo integral responsabilidade pelo ocorrido. Não vamos culpar apenas uma funcionária. Vamos reconhecer que existe uma cultura problemática na empresa e vamos anunciar medidas concretas. Que tipo de medidas? Perguntou Andréia. Rafael pegou uma folha de papel e começou a listar. Treinamento obrigatório sobre diversidade e inclusão para todos os funcionários, sem exceção. Criação de um canal anônimo de denúncias de discriminação. Revisão completa de todos os protocolos de atendimento. Contratação de uma consultoria externa especializada em combate ao preconceito para auditar nossas práticas. E uma campanha pública de compromisso com o atendimento digno a todas as pessoas, independente de aparência ou condição social. O silêncio que se seguiu era de espanto. Gustavo foi o primeiro a reagir. Senhor Almeida, com todo respeito, isso vai custar milhões e vai expor ainda mais a empresa. Prefiro gastar milhões fazendo o certo do que economizar perpetuando o errado, respondeu Rafael firmemente. E quanto a expor, Gustavo, nós já estamos expostos. A diferença é que agora vamos nos expor fazendo algo a respeito, ao invés de apenas tentando abafar. Valéria respirou fundo. Se é essa a direção, então precisamos agir rápido. A janela de oportunidade para controlar a narrativa é curta. Sugiro que façamos um pronunciamento em vídeo ainda hoje, com o senhor, pessoalmente. Concordo, disse Rafael, mas não quero um vídeo corporativo frio. Quero falar como ser humano, como filho da mulher que foi humilhada, como novo proprietário que está enojado com o que viu. Sem roteiro pronto, sem juridiquês, só a verdade. Andréia levantou uma questão. E os outros funcionários, os que testemunharam e não fizeram nada? O segurança, as vendedoras. Rafael ponderou. Convoque todos para sessões individuais. Quero entender o papel de cada um. Alguns podem ter sido cúmplices passivos por medo de perder o emprego. Outros podem ter tentado fazer algo e foram ignorados. Precisamos separar quem foi conivente por escolha de quem foi silenciado por coerção. Larissa, que chorava baixinho, finalmente conseguiu formar uma frase completa. Eu sinto muito. De verdade. Eu não percebi. Eu fui criada acreditando, quer dizer. Eu sempre achei que estava apenas sendo profissional. Rafael a olhou por um longo momento. Havia raiva ali, mas também algo que poderia ser confundido com pena. Larissa, você foi criada em um ambiente que normalizou o preconceito, assim como milhões de brasileiros. Mas ser adulta significa questionar o que nos ensinaram, significa escolher ser melhor, e você escolheu perpetuar. Ele fez uma pausa. Você está demitida, mas vou lhe dar um conselho. Use isso. Use essa dor, use essa vergonha, e se torne uma pessoa melhor, porque se continuar sendo quem foi hoje, sua vida profissional acabou antes de começar. Ninguém vai querer contratar a gerente do vídeo da discriminação. Larissa se levantou cambaleando, as pernas mal a sustentando. Deixou a sala em silêncio e o som da porta se fechando ecoou como um ponto final. Os que permaneceram ficaram em silêncio por alguns instantes. Então Rafael voltou a falar, sua voz agora mais
suave, mas não menos determinada. Quero que entendam uma coisa. Minha mãe não quer vingança. Ela nunca quis. Quando saiu daquela joalheria, ela não estava com raiva. Estava triste. Triste porque viu, mais uma vez, o quanto nossa sociedade ainda precisa evoluir. Ele olhou para cada pessoa na sala. Mas eu não sou tão generoso quanto ela. Eu estou com raiva. E vou usar essa raiva para transformar esta empresa, para que nenhuma outra pessoa, nunca mais, passe pelo que minha mãe passou. E se isso significar desmontar tudo e reconstruir do zero, então é isso que vamos fazer. Valéria assentiu, já digitando no notebook. Vou preparar o roteiro para o vídeo. Sem roteiro, Valéria. Só me dê uma câmera e um lugar silencioso. Vou falar do coração. Do lado de fora daquela sala, São Paulo continuava sua rotina frenética. Milhões de pessoas em seus próprios mundos, suas próprias batalhas. Mas naquele 22º andar, uma pequena revolução estava sendo planejada. Não com armas ou barricadas, mas com palavras, políticas e um compromisso de fazer diferente. E enquanto isso, em um apartamento modesto na Zona Leste, Dona Helena preparava um chá de camomila, as mãos ainda firmes apesar da idade. Ela sabia que seu filho estava furioso. Conhecia aquele fogo que ardia nele quando via injustiça. Era o mesmo fogo que ela sempre tentara temperar com sabedoria e paciência. O telefone tocou. Era Rafael. Mãe, começou ele, a voz carregada de emoção. Eu vi tudo. Sinto muito. Sinto muito por ter pedido isso à senhora. Nunca imaginei que seria tão... Filho, interrompeu ela suavemente. Não se desculpe. Foi exatamente por isso que aceitei fazer. Porque precisávamos saber. E agora sabemos. E você vai fazer a coisa certa, eu confio em você. Mas a senhora não merecia passar por aquilo. Dona Helena sorriu, mesmo sabendo que ele não podia ver. Meu filho, eu já passei por pior. E sobrevivi. O que aconteceu hoje não me define. Define aquela moça. E define a sociedade que criamos. Mas também define o que você vai fazer agora. E nisso eu tenho orgulho. Rafael respirou fundo do outro lado da linha. Eu te amo, mãe. Também te amo, meu filho. Agora vai. Faz o que precisa ser feito. E lembra, isso não é sobre vingança, é sobre transformação. Quando desligou, Dona Helena voltou à sua xícara de chá. Olhou pela janela de seu apartamento, vendo as luzes da cidade começarem a se acender na noite que chegava. Pensou em todas as batalhas que lutara na vida, em todas as humilhações que engolira em silêncio, em todas as vezes que fora julgada pela aparência e não pelo caráter, e pensou que talvez, apenas talvez, desta vez algo mudaria. Não apenas para ela, mas para todas as outras Helenas que ainda enfrentavam o preconceito diário de uma sociedade que insistia em julgar pelas aparências. Lá fora, a noite caía sobre São Paulo. E com ela a promessa de um amanhã diferente. O estúdio improvisado na sala de reuniões era simples. Uma câmera profissional montada sobre um tripé, um fundo neutro cinza, duas luzes suaves posicionadas estrategicamente. Valéria havia sugerido contratar uma equipe de produção completa, mas Rafael recusou. Queria algo autêntico, humano, sem os artifícios corporativos que costumavam distanciar empresários de pessoas reais. Ele estava sentado em uma cadeira giratória, sem paletó, apenas a camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Os cabelos ligeiramente desalinhados, sinal de que passara as mãos por eles múltiplas vezes nas últimas horas. Não havia maquiagem profissional, não havia teleprompter, não havia roteiro. Apenas um homem prestes a falar verdades que muitos prefeririam manter escondidas. Pronto? Perguntou o técnico de vídeo. Rafael respirou fundo, ajeitou a postura e acenou afirmativamente. A luz vermelha da câmera se acendeu. Boa noite. Meu nome é Rafael Almeida e sou o novo proprietário majoritário da joalheria Esplendor. Hoje uma das nossas filiais foi palco de um incidente que viralizou nas redes sociais e expôs algo que eu, como novo gestor desta empresa, não posso e não vou tolerar. Uma cliente foi publicamente acusada de furto sem qualquer prova,
baseada unicamente em sua aparência. Foi humilhada, constrangida e tratada como criminosa por simplesmente não se encaixar no padrão estético que algumas pessoas associam a quem pode frequentar uma joalheria de luxo. Ele fez uma pausa e sua voz tremeu ligeiramente quando continuou. Essa cliente era minha mãe, Dona Helena, uma professora aposentada de 72 anos que dedicou 40 anos da vida dela à educação pública. Uma mulher que criou um filho sozinha, que trabalhou incansavelmente para dar oportunidades que ela mesma nunca teve. Uma mulher que, ao contrário do que a gerente da nossa loja presumiu, tem mais dignidade e caráter em um único dedo do que muitas pessoas conseguem acumular em uma vida inteira. Rafael olhou diretamente para a câmera, seus olhos brilhando com emoção contida. Mas aqui está o ponto mais importante. Mesmo que não fosse minha mãe, mesmo que fosse uma completa estranha, aquilo seria igualmente inaceitável. O que aconteceu hoje não é sobre quem era a vítima. É sobre o tipo de sociedade que construímos. Uma sociedade onde julgamos as pessoas pelo que vestem antes de conhecermos quem são. Onde presumimos culpa com base em aparência. Onde o respeito é tratado como privilégio de alguns, não como direito de todos. Ele ajeitou a posição na cadeira. Assumo total e integral responsabilidade pelo que aconteceu. Sim, foi uma funcionária específica que cometeu o ato. Mas ela não agiu no vácuo. Ela agiu dentro de uma cultura que permitiu, que tolerou e talvez até encorajou esse tipo de comportamento. E essa cultura para hoje. A gerente responsável foi demitida por justa causa. Mas isso é apenas o começo. Porque demitir uma pessoa não resolve um problema sistêmico. Rafael pegou uma folha de papel que estava sobre a mesa ao lado. A partir de agora, a Esplendor implementará as seguintes medidas. Primeiro, treinamento obrigatório sobre diversidade, inclusão e combate ao preconceito para 100% dos nossos funcionários. Não será opcional. Será requisito para a permanência na empresa. Segundo, criação de um canal independente de denúncias de discriminação, gerido por uma organização externa de direitos humanos. Terceiro, revisão completa de todos os protocolos de atendimento com consultoria especializada. Quarto, campanha pública de compromisso com atendimento digno e respeitoso a todas as pessoas, independente de classe social, raça, idade, gênero ou qualquer outro marcador de identidade. Ele colocou o papel de lado. Sei que muitos vão dizer que isso é apenas marketing, que é uma resposta à pressão pública. E sabem de uma coisa. Tem razão em desconfiar, porque vivemos em um país onde empresas frequentemente fazem promessas vazias depois de escândalos. Mas eu não comprei esta empresa para perpetuar o que estava errado. Comprei para transformar, e estarei pessoalmente envolvido em cada etapa dessa transformação. Vou visitar lojas sem aviso prévio. Vou conversar com funcionários. Vou ouvir clientes. E vou responsabilizar qualquer pessoa, em qualquer nível hierárquico, que desrespeitar outro ser humano. Rafael olhou para baixo por um momento, reunindo forças para a parte mais difícil. Minha mãe me ligou há pouco. Sabe o que ela disse? Disse que não quer vingança. Disse que não quer processar. Disse que espera apenas que algo de bom saia disso. Que outras pessoas não precisem passar pelo que ela passou. Essa é a mulher que foi chamada de ladra hoje. Uma mulher que, mesmo humilhada, ainda pensa no coletivo antes de si mesma. E se ela consegue ter essa generosidade, eu posso no mínimo ter a coragem de fazer o que é certo. Ele engoliu em seco. Então este é meu compromisso público. Para minha mãe, para todos que já foram julgados injustamente, e para o Brasil que queremos construir. A Esplendor não será mais uma empresa que discrimina. Será uma empresa que respeita. E se isso custar clientes que acham que respeito deveria ter classe social, então que percamos esses clientes, porque alguns valores não são negociáveis. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, deixando as palavras ressoarem. Obrigado por assistirem. E obrigado, mãe, por me ensinar que dignidade não se veste, se carrega por dentro. A luz vermelha se apagou. Rafael soltou o ar que parecia estar prendendo há minutos.
Valéria, que assistira de fora do enquadramento, tinha lágrimas nos olhos. Foi perfeito, disse ela, a voz embargada. Foi honesto, corrigiu Rafael. Agora vamos ver se as pessoas acreditam. O vídeo foi ao ar às 22 horas daquela quinta-feira. Em menos de 10 minutos, já tinha 100.000 visualizações. Em meia hora, 500.000. Em 1 hora, 2 milhões. Os comentários começaram a chegar em ondas. Isso sim é posicionamento. Parabéns pela coragem. Chorando aqui. Que filho maravilhoso. Que mãe incrível. Finalmente, um empresário que assume responsabilidade de verdade. Vamos ver se cumpre o que prometeu. Mas o discurso foi forte. Minha avó merecia um neto assim, emocionante demais. Mas também havia ceticismo, como Rafael previra. Bonito na teoria. Quero ver na prática. Marketing bem feito. Mas será que muda mesmo alguma coisa? Fácil falar depois que viralizou. Cadê a ação real? E havia, inevitavelmente, os comentários cruéis. Mimimi. A velha não devia estar lá mesmo. Agora qualquer um vai poder entrar em loja de luxo. Virou bagunça. Esse país está perdido. Defendendo o vagabundo agora. Rafael leu alguns comentários e fechou o notebook. Sabia que não poderia agradar a todos. E honestamente não queria. Algumas pessoas eram parte do problema, não da solução. Mas o importante era que a maioria absoluta dos comentários era positiva. A maré da opinião pública estava do lado do que era certo. Enquanto isso, em diferentes partes de São Paulo, outras pessoas também assistiam ao vídeo. Marcelo, o segurança da joalheria, estava sentado no sofá surrado de sua sala, sua filha de 8 anos dormindo no quarto ao lado. Ele assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas, cada palavra de Rafael ecoando em sua consciência como uma acusação pessoal. Ele vira tudo. Sabia que era errado. E não fizera nada. Pegou o celular e digitou uma mensagem para o número que encontrara no site corporativo da Esplendor. Era o canal de contato direto com a direção. Meu nome é Marcelo Santos. Sou segurança da filial Jardins. Presenciei o incidente de hoje e não fiz nada para impedir. Sei que também sou responsável. Gostaria de conversar pessoalmente sobre o que vi e o que sei sobre outras situações parecidas que aconteceram. Se ainda tiver emprego depois disso, quero fazer parte da mudança. Se não tiver, pelo menos quero fazer o certo. Enviou a mensagem e sentiu um peso sair dos ombros. Talvez perdesse o emprego. Talvez enfrentasse consequências. Mas pela primeira vez em muito tempo, poderia olhar no espelho sem desviar os olhos. Patrícia, a vendedora, jovem, também assistia ao vídeo em seu quarto alugado em uma pensão na Zona Sul. Ela sempre soubera que o que acontecia na joalheria era errado. Presenciara outras situações, embora nenhuma tão explícita quanto a de hoje. E sempre se calara por medo. Medo de perder o emprego. Medo de ser vista como problemática. Medo de não conseguir pagar as contas. Mas as palavras de Rafael a tocaram profundamente. Principalmente quando ele disse que alguns valores não são negociáveis. Ela pegou um papel e começou a escrever tudo o que se lembrava. Todas as vezes que vira clientes sendo tratados diferentemente. Todas as orientações veladas de Larissa sobre vigiar certos perfis. Todas as pequenas injustiças que se acumulavam dia após dia. Seria sua contribuição para a mudança prometida, mesmo que isso tivesse um custo pessoal. Na casa de Larissa, em um apartamento de 2 quartos em Pinheiros que ela mal conseguiria pagar agora sem emprego, a ex-gerente também assistiu ao vídeo, mas sua reação foi diferente. Raiva, humilhação, sensação de injustiça. Como ele ousava expô-la assim? Como ousava transformá-la em vilã nacional? Ela estava apenas fazendo o seu trabalho, apenas protegendo a empresa. Mas enquanto essas justificativas passavam por sua mente, uma parte pequena e insistente de sua consciência sussurrava verdades desconfortáveis. Ela sabia. Lá no fundo, sabia que não era sobre proteger a empresa. Era sobre poder, sobre sentir-se superior, sobre validar preconceitos que carregava desde a infância, sem nunca questionar. Desligou o computador e foi para a cozinha. Abriu uma garrafa de vinho. Serviu uma taça
e então outra e outra, tentando afogar a vergonha que começava a rachar sua armadura de negação. Mas a vergonha, descobriu, sabia nadar. De volta ao apartamento de Dona Helena, a professora aposentada preparava-se para dormir. Vestiu uma camisola, simples de algodão, escovou os dentes, passou creme nas mãos ressecadas de anos de giz e trabalho. Olhou-se no espelho do banheiro e viu rugas que contavam histórias. Viu olhos que testemunharam injustiças e ainda assim mantinham esperança. Viu uma mulher que sobrevivera. O telefone tocou. Era uma antiga aluna, agora promotora de justiça. Professora Helena, acabei de ver o vídeo. Não sabia que era a senhora. Estou chocada. Está bem. Precisa de alguma coisa. Posso ajudar de alguma forma, Dona Helena sorriu. Estou bem, querida, de verdade. Foi difícil, não vou mentir. Mas também foi importante. Às vezes a gente precisa passar por situações difíceis para expor o que precisa ser mudado. A senhora sempre foi tão forte, professora. Eu me lembro das aulas. A senhora ensinava muito mais que português. Ensinava dignidade. Tentava ensinar, querida. Tentava. E sabe qual é a melhor parte? Vocês aprenderam. Olha onde você está hoje. Defensora da justiça. Isso me enche de orgulho. Quando desligou, Dona Helena se deitou e olhou para o teto. Pensou em todas as batalhas que lutara, nas salas de aula superlotadas, nos alunos que chegavam com fome, nas reuniões onde sua voz era ignorada por ser mulher, por ser de origem humilde, por não ter os diplomas certos das universidades certas. Pensou em seu falecido marido, que partira cedo demais, deixando a responsabilidade de criar Rafael sozinha sobre seus ombros. Pensou nas noites em que chorou escondida, sem saber se conseguiria pagar as contas, nos dias em que vendeu brigadeiros e bolos para complementar o salário miserável de professora. E pensou em Rafael, seu filho, seu orgulho, o menino que estudou sob a luz da vela quando faltava energia, que trabalhou desde os 14 anos para ajudar em casa, que nunca desistiu, nunca se curvou, nunca perdeu a bondade apesar das dificuldades. Uma lágrima escorreu por seu rosto, não de tristeza, de gratificação. Porque mesmo depois de tudo que passara naquele dia, mesmo depois da humilhação pública, ela sabia que algo de bom sairia disso. Seu filho garantiria isso. E talvez, apenas talvez, alguma outra Helena em algum outro lugar do Brasil não precisasse passar pelo mesmo. Fechou os olhos e dormiu. E pela primeira vez em muitas noites, seus sonhos foram tranquilos. Lá fora, São Paulo respirava. Milhões de vidas se entrelaçando em uma dança caótica de esperanças e lutas. E em meio a todo esse caos, uma pequena semente de mudança havia sido plantada. Ainda era cedo para saber se germinaria. Mas pelo menos agora havia solo fértil e vontade de regar. A noite avançou. E com ela, a promessa de que o amanhã poderia, talvez, ser um pouco melhor que o hoje. 3 meses haviam se passado desde aquela quinta-feira que mudara tantas vidas. A primavera chegava a São Paulo, trazendo dias mais longos e um calor que anunciava o verão. Na filial da joalheria Esplendor nos Jardins, as mudanças eram visíveis não apenas na estrutura, mas no ar que se respirava. Havia algo diferente naquele espaço, que antes cheirava apenas a perfume francês e privilégio. Agora havia humanidade. Rafael caminhava pelos corredores da loja sem aviso prévio, como prometera. Era sua 5ª visita surpresa em 3 meses. Observava discretamente as interações entre funcionários e clientes. Via Patrícia atendendo uma senhora de vestido simples, com o mesmo sorriso genuíno que oferecia a uma cliente de salto alto e bolsa de grife. Via o novo gerente, um homem de 50 anos chamado Roberto, que viera de uma filial menor do interior, cumprimentar a todos com respeito, independente de quanto tempo permanecessem na loja. Marcelo continuava como segurança. Rafael decidira mantê-lo após uma conversa de 2 horas, onde o homem confessou tudo, todas as vezes que presenciara discriminação e se calara, todos os momentos em que escolhera o emprego sobre a consciência. Mas também falou sobre como aquele dia o transformara,
como não conseguia mais dormir sem pensar no olhar de Dona Helena, como decidira que nunca mais seria cúmplice silencioso de injustiça. Rafael o manteve não por piedade, mas por acreditar em segundas chances para quem genuinamente queria mudar. E Marcelo provara isso. Tornara-se o maior defensor das novas políticas. Participara ativamente dos treinamentos. E, mais importante, criara um protocolo pessoal de intervir educadamente, sempre que percebesse qualquer sinal de tratamento diferenciado, baseado em aparência. A transformação não ficou restrita àquela filial. As 53 lojas da rede Esplendor espalhadas pelo Brasil passaram pela mesma reestruturação. Treinamentos obrigatórios que duravam 3 dias inteiros, não sessões rápidas de 2 horas que ninguém levava a sério. Consultores especializados que faziam visitas aleatórias, se passando por clientes comuns. Um canal de denúncias que recebia, investigava e punia infrações com transparência total. Nos primeiros 2 meses, 17 funcionários foram demitidos por justa causa, após denúncias comprovadas de discriminação. Não eram apenas gerentes, eram vendedores, supervisores, até um diretor regional que achava que sua posição o protegia. Rafael deixou claro que hierarquia não era escudo para preconceito. Se alguém desrespeitasse outro ser humano, estava fora, sem exceções. A campanha publicitária lançada pela empresa causou impacto nacional. Não eram fotos de modelos perfeitos em cenários luxuosos. Eram imagens reais de pessoas reais. Uma avó com neta escolhendo um presente de formatura. Um casal de idosos comemorando 50 anos de casamento. Uma jovem estudante comprando seu primeiro par de brincos com o salário do estágio. E, no centro de tudo, a foto de Dona Helena tirada com sua permissão, com a frase que se tornara o slogan da nova Esplendor. Respeito não se veste, se carrega por dentro. As vendas, surpreendentemente, aumentaram. Muitos clientes que antes se sentiam intimidados pela atmosfera elitista, agora entravam com confiança. E, curiosamente, mesmo alguns clientes mais abastados aprovaram as mudanças. Comentários como finalmente uma empresa que entende que luxo deveria ser sobre qualidade, não sobre exclusão, começaram a aparecer. Mas nem tudo foi fácil. Houve resistência. Clientes que reclamaram que a joalheria estava perdendo sua exclusividade. Funcionários que pediram demissão porque não concordavam com as novas políticas. Investidores que questionaram se todo aquele esforço valeria financeiramente. Rafael enfrentou cada resistência com firmeza. Aos clientes insatisfeitos, ofereceu educadamente a sugestão de procurarem outras joalherias que ainda praticavam exclusão. Aos funcionários resistentes, desejou sorte em seus próximos empregos. Aos investidores, mostrou números que provavam que fazer o certo também era bom para os negócios. E quando os números não eram suficientes, lembrava que alguns valores eram inegociáveis. A história ganhou proporções que ninguém previra. Dona Helena foi convidada para dar palestras em universidades, empresas e eventos de educação. Inicialmente relutante, ela aceitou após Rafael insistir que sua voz era importante. Nas palestras, não falava apenas sobre aquele dia na joalheria. Falava sobre uma vida inteira enfrentando o preconceito. Sobre ser mulher em uma época onde mulheres tinham menos direitos. Sobre ser professora em um país que desvalorizava a educação. Sobre criar um filho sozinha enquanto a sociedade julgava mãe solo. E falava sobre dignidade. Sobre como dignidade não era algo que outros poderiam tirar, apenas algo que a gente escolhia manter. Suas palavras tocavam plateias de centenas de pessoas que saíam das palestras transformadas, muitas com lágrimas nos olhos, todas com algo para pensar. Em uma dessas palestras, realizada em uma grande universidade de São Paulo, Dona Helena notou uma mulher sentada na última fileira, cabelos loiros, postura encolhida, tentando não ser notada. Era Larissa. Após a palestra, enquanto pessoas se aglomeravam para tirar fotos e fazer perguntas, Larissa permaneceu no fundo. Quando a multidão finalmente se dispersou, ela se aproximou hesitante. Professora Helena, começou, a voz trêmula. Eu não sei se a senhora lembra de mim.
Dona Helena a olhou com aqueles olhos serenos que pareciam enxergar através das pessoas. Lembro sim, Larissa. Como está? A pergunta, feita com genuína preocupação, quebrou as defesas que Larissa construíra. Lágrimas começaram a cair. Estou tentando. Não consegui outro emprego. Ninguém quer contratar a mulher do vídeo. Meu nome virou sinônimo de preconceito no Google. Perdi amigos. Minha família mal fala comigo. Eu estraguei minha vida. Dona Helena sinalizou para que se sentassem nos degraus do auditório vazio. Você estragou a vida que tinha, disse ela calmamente. Mas isso não significa que não possa construir uma nova. Larissa enxugou as lágrimas. Como? Como eu volto disso? Como eu convenço as pessoas de que mudei? Você não convence, respondeu Dona Helena. Você mostra. Mudança real, não. Acontece com palavras. Acontece com ações consistentes ao longo do tempo. E, principalmente, acontece quando a gente faz o trabalho interno de entender de onde vêm nossos preconceitos. Eu tenho ido à terapia, confessou Larissa. 3 vezes por semana. Estou descobrindo coisas sobre mim que não gostaria de saber. Sobre como fui criada. Sobre crenças que absorvi sem questionar. E sobre quanto mal causei sem nem perceber. Isso é um começo, disse Dona Helena. Um bom começo. Mas você precisa entender que algumas consequências não desaparecem. Você vai carregar isso. A questão é o que você faz com esse peso. Deixa ele te destruir ou usa ele como combustível para ser melhor? Larissa olhou para as próprias mãos. A senhora consegue me perdoar. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Eu já perdoei, Larissa. Perdoei no mesmo dia, porque guardar rancor só envenenaria meu coração, não puniria você. Mas perdão não apaga consequências, e não significa que confio em você. Confiança se reconstrói com tempo e provas. Eu entendo, sussurrou Larissa, e eu sinto muito, de verdade. Eu olho para aquele dia e não reconheço a pessoa que eu era, ou talvez eu reconheça, e isso seja ainda pior. O reconhecimento já é crescimento, disse Dona Helena, colocando gentilmente a mão no ombro da moça. Muita gente passa a vida inteira sem nunca admitir que estava errada. Você admitiu. Agora, faz o próximo passo. E o próximo. E continua fazendo até que a pessoa que você quer ser sobrescreva a pessoa que você foi. Quando Larissa saiu, Dona Helena ficou sentada nos degraus, olhando o auditório vazio. Rafael, que esperava nos bastidores, se aproximou. Você é incrível, mãe. Eu teria mandado ela embora. Eu sei, filho. Você tem o coração do seu pai. Justo, mas duro. Eu tenho o coração de professora. Vejo o potencial onde outros veem casos perdidos. Rafael se sentou ao lado dela. Você acredita mesmo que ela pode mudar? Acredito que todos podem mudar se quiserem de verdade. Não sei se ela quer, mas dei a ela ferramentas. O resto é responsabilidade dela. Meses continuaram passando. A história da joalheria Esplendor entrou para casos estudados em faculdades de administração como exemplo de gestão de crise transformada em oportunidade de mudança real. Rafael foi convidado para falar em congressos empresariais. Sempre levava a mesma mensagem. Lucro e ética não são opostos, são complementares. E empresas que não entendem isso estão fadadas a falhar na era da transparência. Dona Helena voltou à sua rotina de professora aposentada, mas agora com convites ocasionais para palestrar. Continuava morando no mesmo apartamento alugado na Zona Leste. Rafael oferecera múltiplas vezes comprar um lugar melhor para ela, mas ela recusava. Este é meu lar, filho. Não preciso de mansão. Preciso de paz. E paz eu tenho aqui. Marcelo foi promovido a supervisor de segurança, responsável por treinar novos funcionários. Tornou-se referência em protocolo de atendimento respeitoso. Sua história de transformação, de cúmplice silencioso a agente de mudança, era contada nos treinamentos como exemplo de que nunca é tarde para escolher diferente. Patrícia assumiu posição de gerente em outra filial. Levou consigo as lições aprendidas
e construiu uma equipe onde respeito era a premissa básica, não diferencial. Mantinha contato com Dona Helena, visitando-a quando podia, e sempre agradecendo por ter sido testemunha de uma lição que mudou sua vida. E Larissa? Larissa continuou sua jornada solitária de reconstrução. Conseguiu um emprego temporário em uma pequena loja de bijuterias, onde trabalhava sem glamour, sem poder, apenas tentando sobreviver e aprender. Continuava em terapia. Continuava enfrentando as consequências de suas escolhas. Mas também lentamente continuava mudando. Um ano depois daquele incidente, a joalheria Esplendor organizou um evento. Não uma inauguração de loja ou lançamento de coleção. Um evento de celebração de cultura organizacional. Funcionários de todas as filiais foram convidados, e no centro do palco, uma homenagem. Rafael subiu ao palco e pediu que sua mãe se juntasse a ele. Dona Helena, constrangida com a atenção, subiu os degraus devagar. Rafael segurou sua mão. Há um ano, começou ele, minha mãe entrou em uma de nossas lojas e foi tratada como criminosa. Foi um dos piores dias da minha vida assistir aquilo, mas também foi, de certa forma, um dos mais importantes, porque expôs uma verdade que precisávamos encarar e nos deu a oportunidade de fazer diferente. Ele olhou para a plateia de funcionários. Hoje, eu não vejo mais uma empresa que discrimina. Vejo uma empresa que respeita. Uma empresa onde cada pessoa que entra é tratada com a dignidade que merece. E isso não aconteceu porque eu ordenei. Aconteceu porque cada um de vocês escolheu fazer diferente. Escolheu questionar preconceitos. Escolheu tratar pessoas como pessoas. Dona Helena pegou o microfone. Sua voz, embora suave, preencheu o auditório. Eu não queria ser símbolo de nada. Só queria comprar um presente. Mas a vida nos coloca em situações que não escolhemos para ensinar lições que precisamos aprender. Aquele dia me ensinou que a luta contra o preconceito não acabou. Continua. Todo dia. Em cada interação. Mas também me ensinou que mudança é possível. Quando há vontade, quando há coragem e quando há amor. Ela olhou para Rafael. Meu filho transformou dor em propósito. Vocês transformaram uma cultura tóxica em cultura de respeito. E juntos, provamos que uma empresa pode ser lucrativa e ética, bem-sucedida e humana, poderosa e gentil. A ovação foi ensurdecedora. Lágrimas corriam por rostos de pessoas que entendiam o peso daquelas palavras. Porque muitos ali também haviam sido vítimas de preconceito em algum momento. Também haviam sido julgados por aparência. Também haviam carregado a dor de não serem vistos como seres humanos plenos. Naquela noite, Rafael e Dona Helena jantaram juntos em um restaurante simples perto do apartamento dela. Nada sofisticado. Apenas comida boa e conversa melhor. Você está feliz, mãe? Perguntou Rafael. Estou em paz, filho. Que é melhor que felicidade. Felicidade vai e vem, paz fica. Eu fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse comprado aquela empresa, se você não tivesse aceito fazer aquele teste. Dona Helena sorriu. A vida não funciona com se, funciona com o que é. E o que é agora é que algo mudou, não só na sua empresa, mas nas pessoas que viram essa história, nas conversas que ela gerou, nas reflexões que provocou. Você acha que o Brasil vai mudar? Perguntou Rafael. De verdade. Dona Helena olhou pela janela do restaurante, vendo São Paulo pulsar lá fora. O Brasil muda todo dia, filho. Às vezes para melhor, às vezes para pior. Mas histórias como a nossa plantam sementes. E sementes germinam. Talvez não vejamos a floresta completa, mas alguém verá. E isso já vale a pena. Meses viraram anos. A história da joalheria Esplendor eventualmente saiu dos trending topics. Outras notícias tomaram seu lugar. Outros escândalos, outras indignações. Mas o impacto permaneceu. Em leis empresariais que começaram a exigir políticas antidiscriminação, em treinamentos que se tornaram obrigatórios em setores de varejo, em pessoas que, ao entrar em uma loja, lembravam daquela história e tratavam funcionários com respeito. E em funcionários que, ao ver clientes de aparência simples,
lembravam daquela história e ofereciam o mesmo atendimento que dariam a qualquer um. Dona Helena continuou vivendo sua vida simples, dando aulas voluntárias de alfabetização, visitando antigas alunas, cuidando de seu pequeno jardim na varanda e, ocasionalmente, quando convidada, compartilhando sua história para que outros aprendessem o que ela levou uma vida para entender. Que respeito não é favor, é direito, e dignidade não se negocia. Rafael continuou tocando a empresa com a mesma filosofia. Cresceu, abriu novas filiais, expandiu para outros países, mas nunca abandonou os princípios que estabelecera naquele dia difícil quando viu sua mãe ser humilhada. E sempre, em cada decisão importante, perguntava a si mesmo: o que minha mãe faria? O que seria mais humano? E a joalheria Esplendor se tornou mais que uma empresa de luxo. Tornou-se um exemplo. Imperfeito, porque nada humano é perfeito, mas real. De que mudança é possível? De que lucro e ética podem coexistir? De que tratar pessoas com dignidade não é fraqueza, é força. A verdadeira joia, todos eventualmente entenderam, nunca esteve nas vitrines. Estava no respeito mútuo, na humanidade compartilhada, na escolha diária de ver o outro como igual, independente de roupas, sotaque, idade ou conta bancária. E essa joia, ao contrário de ouro e diamantes, só aumentava de valor quanto mais era compartilhada. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Helena e Rafael tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de dignidade, transformação e respeito, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a coragem de Dona Helena diante da humilhação, a determinação de Rafael em fazer o certo, ou talvez a possibilidade de redenção que todos carregamos. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre quem somos e quem queremos ser, porque no final somos todos parte da mesma humanidade, todos merecedores do mesmo respeito. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai fazer você sentir, pensar e talvez mudar um pouquinho a forma como vê o mundo.